Bom dia, Zoraida. Bom, pessoal, na aula de hoje, a gente vai passar o ponto 1, Introdução ao Direito Internacional Privado, conceito e aspectos históricos. Então, esse é a nossa meta de hoje, né? Antes da gente começar, e enquanto chegam mais colegas, também não vou demorar, porque ninguém sabe quantas pessoas vão poder nos acompanhar hoje, né? Mas a gente vai dando alguns recados. O principal deles é lembrar e deixar isso aqui registrado e pedir também para que vocês falem isso com os colegas, que não deixem de fazer os exercícios de fixação e estudos dirigidos do ponto 1 e 2, que vocês têm que fazer até o dia 26, né? Então, tem 15 dias ainda para ser feito esses exercícios. E aí, Yolanda, né, que é a representante da turma de vocês, né? Por favor, Yolanda, dá esse reforço na turma de que o pessoal faça os exercícios de fixação. Eu vi que já tem algumas pessoas que fizeram, porque a gente recebe as notificações, né? Então, dá esse toque para o pessoal fazer até o dia 26, esses exercícios. Eu lembro que semestre passado teve gente da turma de vocês que foi para a final, ou até foi reprovado, porque não fez os exercícios ou fez uma quantidade muito pequena. Então, por exemplo, teve um caso de um aluno até com a situação que ele enfrentou de família, que eu não vou dizer por questões de ética, mas ele fez pouquíssimos exercícios. Se ele tivesse feito mais um, por meio ponto ele não ficou na final. Aí eu disse, olha, o problema seu foi que você fez poucos exercícios de fixação. Se você tivesse feito só mais um, daria. Ele falou, não, mas era um problema familiar, não sei o quê. Eu digo, eu entendo. Só que nessas circunstâncias que a gente está, a gente tem que cumprir um mínimo de atividades para conseguir ter um bom aproveitamento do semestre, se é que vocês me entendem, né? Então, a gente passa exercícios de fixação que valem pontuação extra, além daquela nota de seminários, inclusive de seminários, semana que vem eu coloco já. A gente vai dividir a turma de vocês em 8 grupos, ou eu estou achando 8, deixa eu olhar quantos alunos já tem matriculados na turma de vocês. Vão ser 8 grupos, 4 se apresentam na primeira e 4 na segunda. Os seminários vão ser exclusivamente através de vídeos, mesmo para os alunos que tenham optado por presencialidade. E parece que a turma de vocês acho que foi a única que não tem aluno em presencialidade. Porque não tem nada aqui na ata, não tem nome de ninguém na ata que está em presencialidade. É a única que não tem. Tudo bem, é uma opção de vocês, eu entendo, estão no 10º período, no corre-corre. É um direito de vocês optar pelo regime remoto, né? E a gente está aqui para colaborar, pessoal. Então, eu quero fazer minha parte e quero também que vocês façam a parte de vocês. Então, por favor, avisem aos colegas que vocês estão frequentando. A Yolanda aqui já colocou que vai fazer esse favor para a gente. Obrigado, Yolanda. E qualquer coisa, Yolanda, que os alunos tiverem demanda, pode entrar em contato comigo. Inclusive, como representante, você tem direito até, se tem acesso, pode mandar o WhatsApp, tá? Para a gente, caso seja necessário. A gente está aqui não é para prejudicar a turma, é para ajudar. Mas, como eu disse, é preciso que eu faça a minha parte e que vocês também façam, cada um a parte de vocês também. Tá certo? Então, semana que vem eu deixo. Deixa eu olhar aqui quantos alunos tem na turma de vocês. Seriam 4 grupos de seminários, 4 para a primeira e 4 para a segunda. Os grupos são vocês que organizam e os temas por ordem de escolha, né? Pronto, a turma de vocês está com 37. Acho que 4 a 5 alunos por grupo está bom demais. Se tem 37 alunos matriculados, né? Tá bom, não tá ruim não. Mas aí eu coloco semana que vem as informações, tá certo? E as datas que tem que se colocar, aliás, as datas para mandar os vídeos, esse tipo de coisa. O número máximo e mínimo, mas a princípio o número mínimo acho que eu vou colocar 4 e o número máximo de 5 alunos por grupo. Eu acho, inclusive, foi isso que eu coloquei semestre passado, não estou lembrado, porque são muitas turmas,
mas deve ter isso. A turma de vocês é pequena para os padrões de direito, para os padrões de direito, né? Outras turmas, vocês sabem que outros cursos menores têm turmas bem pequenas. RI, por exemplo, eu estou com 19 alunos, se eu não me engano, 19, que já é muito para um curso de Relações Internacionais no interior do Nordeste, apesar que é um curso bem visado e é um curso muito bem avaliado, graças a Deus. Bom, pessoal, alguma pergunta para a gente, antes da gente iniciar? Não? Então, hoje a meta é isso, é passar o ponto 1 para vocês. O ponto 1 cai na prova. Semana que vem a gente passa o ponto 2. E na outra semana, que é a semana do dia 26, como eu estava falando aqui, é só para vocês entregarem essas atividades. Quem já quiser fazer no antecipado, perfeito. Inclusive, eu já vi, como eu estava falando aqui, que alguns alunos já anteciparam as atividades, tá? E não esqueçam, quem não fizer, quem estiver em regime remoto, me parece que todos vocês estão, não fizer o exercício de fixação do estudo dirigido, cada um deles leva 2 faltas. Certo? Então, tenham cuidado com isso. E nessa disciplina, o número de faltas é menor, tá? Nessas disciplinas, vocês só podem ter até 8 faltas. E aí, cada exercício perdido e cada estudo dirigido vale 2 faltas, né? Então, tenham cuidado com essa questão. Bom, pessoal, vamos lá, já que vocês não têm questões, né? Depois, no final, se tiver alguma coisa, podem falar, eu vou fazer a apresentação do ponto 1. E a meta de hoje é essa apresentação do ponto 1, né? Terminou, a gente termina a aula. Eu não vou começar o ponto 2 hoje, até porque tem a semana que vem para dar esse ponto 2. E tem aula semana que vem, né? Caso vocês não estejam vendo, alguém me avise aí no áudio, que eu não consigo ver o chat quando está em modo de exibição de slides, né? O ponto 1, pessoal, é a introdução ao direito internacional privado, conceitos e aspectos históricos. Diferente do direito internacional público, em privado, vocês não podem escolher, porque o assunto é menor, vocês não podem escolher os pontos que vão cair na prova, tá? Só tem que ser esses pontos que a gente der e acabou-se. Porque só tem 4, então vai ter uma questão de cada ponto. Na primeira unidade, é uma questão de cada ponto. Então vai cair esse ponto 1 também. Bem, pessoal, o que seria direito internacional privado? É a mesma coisa que o público? Não. É o conjunto de preceitos que regulam as relações de ordem privada da sociedade internacional. Direito internacional privado, ele trabalha com a regulamentação principalmente de interesses privados no âmbito internacional. Então, por exemplo, ele trabalha com relações de família, relações empresariais, trabalho, direito de trabalho, consumidor, basicamente isso, relações contratuais, esse tipo de coisa que o direito internacional privado trabalha. Inclusive, vocês já viram alguma coisa, possivelmente por alto, em sucessões, em família, ou mesmo em contratos, né? Sobre essa questão de direito internacional privado. Então, pessoal, ele trabalha com relações de interesse privado no âmbito internacional. Delombo, que é um dos principais autores que a gente trabalha aqui, dá um conceito mais completo de direito internacional privado, dizendo, e isso pode parecer contraditório para vocês, mas daqui a pouco eu explico por quê. É um conjunto de normas de direito público interno que busca, por meio de elementos de conexão, encontrar o direito aplicável nacional ou estrangeiro quando a lei comporta opção entre mais de uma ordem jurídica para solucionar o caso. O conceito dele é muito mais completo e complexo, né? Primeiramente, parece contraditório, mas as normas de direito internacional, ou pelo menos as normas de direito internacional privado, as principais normas, são normas de direito público interno. Como assim? Por exemplo, a principal norma de direito internacional privado do Brasil é a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Ordenamento Jurídico Brasileiro, é a LINDB. A LINDB é uma norma de direito público interno.
Também são muito utilizadas no direito internacional privado brasileiro o próprio Código Civil. O Código Civil é uma norma de direito público interno que regulamenta relações privadas. Entenderam? É aí que eu quero chegar. São normas de direito público interno, em regra, até porque direito nacional privado tem tratados também, que regulamentam relações privadas, como sucessões, famílias, etc. E outra, numa circunstância que envolve ordenamentos jurídicos de países diferentes, através do elemento de conexão, se indica qual a norma de qual país vai ser aplicada. Então, por exemplo, num casamento de um brasileiro com a italiana, através do elemento de conexão, esses elementos de conexão são vários. Tem os pessoais, como, por exemplo, a nacionalidade e o domicílio. Tem os reais, que são relativos à situação de um bem. Tem os voluntários, que se dá através da escolha das partes. E tem outros e outros e outros. Mas os três principais seriam esses: voluntários, reais e pessoais, né? Então, por exemplo, no caso de um casamento de um brasileiro e italiana, depois eles querem separar, etc., qual a norma vai ser aplicável? Vai ser, por exemplo, a norma do primeiro domicílio, do último domicílio do casal. Então, isso é chamado o elemento de conexão. Nesse caso, por exemplo, se for o último domicílio do casal, então é o elemento de conexão pessoal, né, que tem a ver com domicílio. Vai partilhar bens situados em países diferentes. Então, o elemento de conexão aí é real, tem a ver com direitos reais, direito às coisas, né? E aí, gente, o direito internacional privado vai indicar a norma de qual país pode ser aplicado. Uma coisa fundamental do direito internacional privado que todos vocês têm que saber de antemão, a partir deste momento, é o seguinte: o direito internacional privado é possível devido à exceção da extraterritorialidade das normas. Como assim, professor? Uma norma de um país pode ser excepcionalmente aplicada pelo juiz de outro país. Sem isso, basicamente não teria como a gente ter direito internacional privado, não. Então, por exemplo, um juiz brasileiro, numa relação de direito de família, já que a gente estava falando desse exemplo, pode vir aplicar, sim, a relação de outro país. Deixa eu olhar aqui se alguém tocou. Se foi alguém que pediu para entrar. Eu escutei um toque. Não sei se vocês escutaram também. Bom, pessoal, mas voltando aqui, não sei se foi alguém que levantou a mão, deixa eu ver. Não. Sim, mas voltando aqui. Então, pessoal, o direito internacional privado implica na ideia de que o juiz de um país pode aplicar a legislação de outro. Claro, tem requisitos para isso, como vai estudar a partir do ponto 2. Um detalhe bem importante é que, diferente do direito internacional público, não existiam regras de direito internacional privado na antiguidade. Na antiguidade, aquele período histórico que vai do surgimento da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente. Então, nesse período, basicamente, não haviam regras de direito internacional privado. Por quê? Porque a lei era territorial, ou seja, aplicada no território do país ou do reino que editasse aquela norma. Na Roma Antiga e na Grécia Clássica, os direitos dos estrangeiros eram muito restritos. Isso a gente já falou, inclusive, em direito internacional público, né? Mas, voltando a essa discussão, na Grécia Clássica, o estrangeiro basicamente não tinha direitos nenhum, e o estrangeiro precisaria ser tutelado ou apadrinhado por um cidadão. Na Roma Antiga, os estrangeiros tinham um ordenamento jurídico chamado ius gentium, que se contrapunha ao ius civilis. O ius civilis regulava a pessoa natural cidadã e o ius gentium a pessoa natural estrangeira, desde que fosse livre, porque se fosse escravo,
aí era coisa, né? Era res, e aí era regulado pelo direito das coisas mesmo. Em Roma, a princípio, os estrangeiros poderiam ser vendidos como escravos e ter seus bens sequestrados. Essa situação mudou a partir do ano 242 a.C., quando se desenvolveu o iugênio, que significa literalmente o direito das gentes, que protegia os estrangeiros. E se criou o pretor peregrino para resolver pendências jurídicas ligadas a estrangeiros. O pretor peregrino é como se fosse uma espécie de... Pronto, era uma mistura, porque naquela época, como vocês sabem, não havia separação de poderes. É como se fosse uma mistura de representante do poder executivo e magistrado que protegia e cuidava dos direitos estrangeiros e resolvia pendências jurídicas ligadas a estrangeiros. Em Roma, e eu acho que eu não sei se alguns de vocês lembram disso, mas eu falei disso em direito internacional público. Em Roma, por exemplo, o ius gentium, que é esse direito a gentes, ele estabelecia que nenhum estrangeiro poderia ser condenado sem o contraditório. E é por isso que na Bíblia, no Evangelho, Pilatos insiste tanto para que Jesus se defenda. Porque Jesus, sendo um homem livre, não poderia ser condenado sem o direito ao contraditório. Então, a irritação de Pilatos, que ele chega a mostrar em vários momentos, né, porque Jesus não se defende das acusações, é pela questão do iugênio. Pilatos era um oficial romano, então ele conhecia direito romano. E Roma não condenava, de acordo com o iugênio, sem dar o direito ao contraditório a ninguém. Por outro lado, se Jesus fosse um escravo, eles mandavam pegar Jesus e crucificar. E aí, lembrando da Bíblia novamente, para vocês verem como o ius civilis era diferente, Paulo, o São Paulo, o apóstolo Paulo, como vocês quiserem chamar, né? Ele era cidadão romano. Não por ser de origem romana, mas porque Roma dava sua cidadania para as pessoas de famílias ricas, importantes, como era o caso de Paulo. Então, por exemplo, ele tinha privilégio de foro, e ele escolhe ser julgado em Roma, e quando ele é condenado à morte, não podia ser crucificado, já que a morte na cruz era para escravos e estrangeiros, né? O cidadão romano poderia optar como ia morrer. A maioria ou dava uma festa e tomava veneno, ou cortava os pulsos numa banheira. No caso de Paulo, ele opta por cortar a cabeça, né, dele. Então, a morte rápida. A morte na cruz, você fica ali horas pendurado, sangrando e sufocando com o próprio peso do corpo, que já não consegue mais respirar, né? Vai morrendo sufocado. Uma morte terrível, demora horas e horas pendurado e sangrando. Na Bíblia, já que a gente está falando desse assunto, existem passagens simpáticas aos estrangeiros, determinando que estes não deveriam ser oprimidos na antiga Israel. Vocês que gostam de ler o Velho Testamento, nessa parte diz: não maltratarás o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Acho que é assim, né? Quem gostar mais de Bíblia ou ler mais Bíblia, eu já falei aqui, eu antes de... aliás, no começo da faculdade também, eu quase fui para o seminário, minha mãe não deixou, mas eu pensei em ser padre, quase fui para o seminário, mamãe disse que não. Na antiguidade, voltando aqui, em regra geral, os estrangeiros não tinham direitos pela absoluta territorialidade das leis. Isso significa que a lei era de cada país, só era válido no território do país, não era válido fora do próprio país, tá? Para se haver aplicação do direito internacional privado, é preciso que exista a extraterritorialidade das leis. Somente a partir da invasão bárbara do Império Romano, no século V, é que surge a ideia da personalidade da lei, através do qual cada ser humano passa a ser julgado de acordo com a sua tribo, povo ou nação. Nesse caso, se pressupõe a extraterritorialidade da lei, que é aplicada de acordo com a origem da pessoa. Então, no tempo dessas invasões bárbaras, os bárbaros
no Império Romano eram julgados de acordo com as leis e costumes dos seus povos, tá? Já a partir da morte de Carlos Magno, no século IX, aí na metade da Idade Média, se restabelece a territorialidade durante o feudalismo, pois o senhor feudal, dentro do seu domínio, admitia somente a sua própria lei. Na época do feudalismo, há um retrocesso e novamente só se aplica a lei do território, devido à grande autonomia que possuíam os senhores feudais, né? O senhor feudal, dentro do seu feudo, né? E aí, lembrando, feudalismo, Game of Thrones, se vocês gostavam, é um feudalismo estilizado, mas tinha, né, aquela questão do vassalo, que eles chamam bannerman em inglês, né? Então, cada senhor feudal tinha autonomia para estabelecer a sua lei dentro do seu território, tá? Por volta do ano 1100, na Universidade de Bolonha, surge a chamada Escola dos Glosadores, que buscava, nas leis romanas, a regulamentação sobre estrangeiros para solucionar conflitos normativos. Essa escola de Bolonha, pessoal, os glosadores, eles pegavam o seguinte, pegavam o Código Justiniano, da época de Roma, vocês já ouviram falar do Código Justiniano, quem gosta de civil lembra-se bem dele, que o nosso Código Civil, ele tem muita coisa do Código Justiniano ainda, né? Código Justiniano, como é que fazia os glosadores? A Universidade de Bolonha, não sei se vocês sabem, é a mais velha da Europa. Não está entre as mais velhas do mundo, né? As primeiras universidades do mundo surgiram no mundo muçulmano. Então, na Europa, a primeira foi Bolonha, na Itália. O estado de Bolonha fica na Itália. Eles faziam o seguinte, eles faziam uma coisa que até hoje muitos de vocês gostam, que é como se fosse o código anotado. No final de cada artigo do Código Justiniano, os glosadores faziam um versinho, que é a glosa, explicando e atualizando a interpretação daquela legislação romana para os tempos que eles viviam, da Idade Média. E aí se existe uma volta da retomada dessa questão da lei de origem, né? Ou seja, a pessoa poder ser julgada de acordo com a lei do seu país de origem. Durante a Idade Média, inúmeras cidades comerciais, principalmente as repúblicas autônomas do norte da Itália, como Florença, Veneza, Pisa, passaram a criar o seu próprio direito, chamado Estatuto. E o intercâmbio entre essas cidades passou a demandar soluções jurídicas para eventuais conflitos de leis. Na Idade Média, essas cidades do norte da Itália, Gênova também, viu? Não só Florença, Veneza e Pisa, a mais importante era Veneza. Veneza ficou sendo uma cidade-estado independente até uns 200 anos atrás, até o período de Napoleão, né? Napoleão que acabou com a independência de Veneza. Era a República de Veneza. Cada cidade dessa, ela formava uma república, juntando ela e as cidades ao redor. E eram independentes, tinham seu governo, etc. E eram cidades comerciais, sabe? Elas viviam do comércio. E aí, pessoal, existiam relações econômicas entre essas cidades, os comerciantes faziam negócio entre si e precisava de soluções jurídicas para os conflitos que envolvessem. Por exemplo, ia ser aplicada um comerciante de Veneza vendia para um comerciante de Pisa. Pisa é onde tem a torre, né? Não é torre de pizza, não. Tem que falar torre de pizza. Não, é torre de Pisa. Pisa fica na Toscana, assim como Florença, né? Já fui lá. Tem aquela torre inclinada que todo mundo tira foto, não sei o que. Eu também tirei, não vou mentir. Que é aquelas fotos que os turistas têm que tirar, né? Aqui no Brasil é do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Então, se você foi, gosta ou não gosta, você tem que tirar a foto para mostrar que teve naquele lugar.
Aí, gente, um comerciante de Veneza venderia para o comerciante de Pisa. O contrato entre eles seria regido pelo direito de Veneza ou pelo direito de Pisa. Entenderam? Então, aí fortalece o direito nacional privado, porque o direito nacional privado vai dizer qual a norma vai ser aplicável aí, ou vai dar opção. No caso, quando há direito disponível, principalmente em transações comerciais, geralmente se privilegia a autonomia das partes, ou seja, dá a possibilidade que as partes escolham. No século XIV, por sua vez, surge o mestre italiano Bartolo, século XIV é o finzinho da Idade Média, né? Considerado o pai do direito internacional e um dos chamados pós-glosadores, que não se limitava a interpretar o direito romano, mas a criar, a partir de comentários sobre a glosa, um direito novo. Os pós-glosadores são mais objetivos e aí, de fato, eles já adotam soluções para resolver conflitos parecidos com as que a gente usa até hoje. Então, Bartolo, na Itália, é o pioneiro aí, finzinho da Idade Média. Algumas soluções adotadas pelos italianos nessa época, elas são usadas até hoje pelo direito internacional privado. Até hoje, a gente vê, inclusive, algumas dessas soluções são adotadas até hoje na própria LINDB. Uma coisa que eu quero chamar a atenção em relação à LINDB, pessoal, é que cuidado com o que esses cursinhos de concurso falam por aí, que para conhecer o direito internacional privado brasileiro, basta estudar a LINDB. De fato, a LINDB tem as principais normas de direito internacional privado brasileiro, certo? Mas ele não se resume a ela e a LINDB não traz classificação doutrinária. Por exemplo, a LINDB tem elementos de conexão, mas não diz que são elementos de conexão. E saber o que é um elemento de conexão é uma coisa fundamental na disciplina. Do mesmo jeito, teoria de qualificação. Na LINDB indica algumas teorias de qualificação, mas não diz que são teorias de qualificação. E aí, se for num concurso mais aprofundado, você só decorou a letra seca da lei, você não conhece os conceitos básicos da disciplina e nem os princípios que regem ela. Tá? Então, cuidado, não. Basta estudar, basta eu ler a LINDB que eu já sei tudo de direito internacional privado. Isso aí é uma simplificação grosseira. Em relação a bens imóveis, a lei da localização da coisa. Olha, isso praticamente é universal. Eu estou procurando saber qual é o país que, para reger bens imóveis, não aplica a lei da localização da coisa. Então, todos os países que eu conheço a legislação, não que eu conheço fisicamente. Fisicamente, eu só conheço 16, né? A legislação sobre isso eu já pesquisei um pouquinho mais. Então, todos os países que eu já pesquisei, os bens imóveis sempre são regidos pela a lei local. Então, por exemplo, se um brasileiro ele tem um imóvel em Portugal, aquele imóvel é regido pela lei portuguesa. Se aquele brasileiro tem imóvel em Miami, porque a maioria dos brasileiros que tem imóveis no exterior, ou é em Portugal, ou é em Miami, ou é no Uruguai. No Paraguai também. O Paraguai é mais propriedade, né? Rurais. A maior parte da soja que o Paraguai produz é plantada por proprietários rurais brasileiros. Então, pessoal, em relação a bens imóveis, se a pessoa tem um bem naquele país, o imóvel vai ser regido pela lei daquele país. Isso já começou a ser discutido na Idade Média. Sucessão, o domicílio do falecido, que inclusive a própria LINDB adota isso, né? Tem países que seguem a nacionalidade em relação à sucessão, né? Mas é muito comum usar o critério que a LINDB usa, o último domicílio do falecido para reger a sucessão.
Contratos, o lugar da celebração, que a LINDB também adota, embora hoje em dia exista, como eu disse, se há direito disponível, existe a possibilidade de usar a autonomia da vontade das partes. Em relação a delitos, a lei do lugar do ato é a regra geral também hoje em dia, embora também pode ocorrer situações da nacionalidade da pessoa que cometeu o delito, tá? Inclusive aqui no Brasil. Porque, por exemplo, se um diplomata brasileiro cometer crime no exterior, ele não se submete à jurisdição estrangeira, né? Aí ele fica sujeito a responder aquele crime de acordo com a lei brasileira. Acho que vocês lembram disso no ponto 11 de Direito Internacional Público. Pronto, deixa eu olhar, antes de falar de escolas estatutárias, que é um assuntinho mais árido, deixa eu olhar se tem alguma pergunta aqui no chat. Se quiserem fazer alguma pergunta, podem colocar no chat. Tudo certo, né? Perfeito, Luiz. Então a gente prossegue. Pronto, vamos falar também aqui agora da escola e das escolas estatutárias. Essas escolas estatutárias são escolas doutrinárias de mestres do direito e que têm uma perspectiva mais doutrinária do que jurisprudencial, tá certo? Elas são percursoras do movimento de codificação que aí realmente vai criar o direito internacional privado como a gente entende hoje, né? O direito internacional privado como nós compreendemos nos nossos dias. A escola estatutária francesa do século XVI, ou seja, 1500 e pouquinho, ela foi criada por Bertrand d'Argentré. Ela distinguia os estatutos reais das coisas e os pessoais, mais tarde admitindo os mistos. Então, estatutos pessoais em relação a domicílio e nacionalidade. Reais, como está colocado aqui, que parece relativo a bens, ou seja, coisas. E depois ela admitiu os mistos, né, que mistura o aspecto pessoal, domicílio, nacionalidade, com o aspecto de localização do bem. A escola estatutária holandesa do século XVII, 1600, lembrando, século XVII não é 1700, século XVII é 1600, que é justamente o século do ouro dos Países Baixos, né? Tendo como expoente búlgaros, Huber e Rodenburg, seu criador, adotou o critério absoluto de territorialidade de todos os estatutos, tanto os reais quanto pessoais. A escola estatutária holandesa, pessoal, ela trouxe um retrocesso, porque ela passou a considerar somente a territorialidade, ou seja, territorialidade é quando a lei só é aplicada no território do país que emitiu. Você não aplica a lei estrangeira, tá? Aí a gente considera retrocesso, porque a principal, aliás, um dos fundamentos do direito nacional privado, vamos dizer assim, é que, como eu estava falando, o direito de um país pode ser aplicado em outro país. No caso do Brasil, por exemplo, em regra, a competência para aplicar relações de direito nacional privado, aplicar não, julgar, é da Justiça Federal. Por isso é que no concurso relativo à Justiça Federal, juízes, promotores, serventuários, se utiliza a legislação da Direito Internacional Privado do Brasil, né? Como a LINDB, por exemplo. No século XVIII, surge a escola alemã, no qual se destacam Herth e von Coxey,
que adota uma abordagem eclética, mesclando estatutos reais, pessoais e mistos. Então, aí, eles já voltam à normalidade, já se admitindo a regulação dos bens, a questão da nacionalidade, do domicílio e a mescla das duas coisas. Porém, pessoal, essas escolas estatutárias, elas são muito doutrinárias, principiológicas, elas não são práticas, assim, e foram substituídas por um movimento de codificação do direito internacional privado, que vai surgir a partir do século XIX, 1800 e pouco, como a gente vai falar já já. Então, como eu disse, aqui as escolas estatutárias não eram práticas, eles discutiam muito questões doutrinárias, principiológicas, e por isso, no século XIX, ou seja, 1800 e bolinha, como dizia minha irmã, vão surgir inúmeras normas de direito internacional privado em vários países. Na França, no Código Civil Napoleão de 1804, na França, a norma de direito internacional privado até hoje está no Código Civil. Alguns países é assim, como, por exemplo, a Espanha, a Argentina, o Uruguai, Peru. A norma de direito internacional privado está dentro do próprio Código Civil. A Itália, em 1965, com o Código Civil italiano, só que hoje a Itália é separado, tá? A Itália tem o Código Civil e tem a lei de introdução às normas, como a gente tem também. A Alemanha, hoje é do mesmo jeito, só que em 1896 foi criado o BGB, que alguns de vocês que gostam de direito civil já ouviram falar, que é o Código Civil Alemão, que influenciou bastante o Código Civil de 1916, elaborado por Clovis Bevilacqua, que era germanófilo, né? Era uma pessoa que gostava do pensamento jurídico alemão, né? Que até hoje é muito influente no Brasil, acho que vocês sabem disso. Sabe quem gosta de direito penal, direito constitucional, você vê claramente a influência pesada alemã no nosso país. Bom, gente, a Alemanha hoje ela também tem uma lei à parte, como é o caso do Brasil, que nem fosse uma LINDB, que é Lei de Introdução, não é exatamente o mesmo nome, não. Eu já vi, já li, mas é a parte também. Ainda no século XIX, né, vão despontar, grandes percussores do estudo de direito nacional privado, como History nos Estados Unidos, Savigny na Alemanha. Savigny, apesar do nome era alemão, tá? Savigny, acho que vocês já estudaram em direito civil, introdução e hermenêutica, né? Ele é um autor muito importante. Ele era alemão, mas o sobrenome dele é porque ele descendia de franceses, né? Protestantes franceses que tinham sido perseguidos pela Igreja Católica e foram para a Alemanha. E o Mancini, que é italiano, que é basicamente o criador do Código Civil italiano de 1865. O Joseph History era juiz da Suprema Corte Americana, que é como se fosse o STF deles, aliás, é o STF deles, né? E professor da Universidade de Harvard. Ele propôs substituir a gentileza ou a cortesia internacional pela busca da boa justiça na aplicação do direito estrangeiro. Porque antes, muitas vezes, se justificava a aplicação da norma estrangeira em um país por cortesia. Na verdade, não é uma questão de cortesia, tem que ser uma questão, por exemplo, como está falado aqui, uma questão de boa justiça, ou alguns autores até fundamentam na ideia de direito adquirido, né? Que justifica que a norma de um país seja aplicada em outro, porque a pessoa adquiriu aquele direito se incorporou ao patrimônio da pessoa, e do mesmo jeito que você pode, dentro das limitações legais, levar um bem seu de um país para outro, você poderia levar um direito seu também. A doutrina de History também defende soluções que até hoje são adotadas pelo direito internacional privado, não só no Brasil, mas no mundo. Capacidade das pessoas é a lei do domicílio. Inclusive, o próprio Brasil e os Estados Unidos adotam esse critério. Tem países europeus que adotam o critério da nacionalidade, ou seja, você é maior ou menor, ou pode ser interditado,
ou ser declarado incapaz de acordo com a lei do seu domicílio, não da sua nacionalidade. Aqui no continente americano, é praticamente predominante do domicílio. Isso ocorre por quê? Porque, veja só, havia muitos imigrantes naquele tempo aqui no continente americano, não só nos Estados Unidos tem até hoje, né? Mas no Brasil também, em outros países. E seria complicado, por exemplo, você ser julgado de acordo com a lei da sua nacionalidade, porque muitas vezes você era nacional de um país que tinha sido extinto na Europa. Acho que vocês sabem, por exemplo, que a Alemanha e a Itália era formada por pequenos reinos, pequenos estados, que depois se unificaram, né? Então, era mais prático pela lei do domicílio, num país que tivesse muitos estrangeiros. Então, se você está domiciliado naquele país, você é capaz ou incapaz de acordo com a lei do domicílio. Agora, na Europa, muitos países adotam a critério da capacidade de acordo com a lei da nacionalidade. Mas percebam, tanto domicílio quanto nacionalidade fazem parte do mesmo elemento de conexão pessoal, que é relativo à pessoa. Capacidade para contratar, a lei do local do contrato. Bens imóveis, a lei da sua situação, coisa que os italianos, como a gente já falou aqui, já propunham no final da Idade Média, né, Bartolo, e que hoje é seguido por todos os países que eu conheço a legislação. Casamento, a lei do lugar da celebração, também tem países que adotam o domicílio dos nubentes, etc. Primeiro domicílio conjugal. Divórcio e relações dos cônjuges, lei do atual domicílio, que também é bastante utilizado. Cada país acaba adotando critérios diferentes, mas os países que adotam o mesmo sistema jurídico, por exemplo, existem dois grandes sistemas jurídicos no mundo. Acho que vocês sabem disso. Você tem o Common Law, que é dos países... Claro, existem outros sistemas, como, por exemplo, o Muçulmano, etc. Mas os dois maiores são o Common Law, que é o direito anglo-saxônico, que se baseia principalmente no costume e na jurisprudência, e tem o Civil Law, que é o nosso sistema jurídico, que é típico dos países da Europa continental e as suas ex-colônias, na América Latina, Ásia e África. E nesses países se dá prevalência à lei escrita, né, o Civil Law. Então, a gente é de Civil Law. Os países de Civil Law, entre si, adotam critérios muito parecidos do direito nacional privado, assim como os de Common Law, tá? Então, saber qual sistema jurídico aquele país adota é extremamente importante para resolver as questões de direito nacional privado. Com Savigny, surgiu a ideia de universalismo do direito nacional privado, defendendo, entre outras coisas, que o domicílio é o elemento de conexão por excelência. Para Savigny, o elemento de conexão mais usado deveria ser o domicílio. Por quê? Porque o domicílio, ele concentra os interesses principais da pessoa. Então, por exemplo, mesmo que você tenha a nacionalidade de um país, mas se você reside em outro, é porque você tem interesses econômicos, familiares, naquele país que você está domiciliado, né? Então, na proposta dele, o elemento mais importante realmente é o domicílio. E ele achava que o domicílio deveria ser o critério mais utilizado. No continente americano na Europa, geralmente é nacionalidade, tá? Inclusive na Alemanha dele. Savigny defendia que 4 institutos jurídicos eram inaplicáveis no direito nacional privado. Ah, um detalhe, a gente está falando aqui, e isso é extremamente importante para o direito nacional privado, pessoal, que um juiz de um país pode aplicar a legislação de outro país, perfeito, mas não é toda a legislação. Então, legislação, por exemplo, que fere a ordem pública, que frauda a lei, não pode ser aplicada em outro país. Só vale no país de origem daquela legislação. E na época de Savigny dizia que tinha 4 institutos jurídicos que só poderiam ser aplicados nos países que emitiram que emitiram não, que tinham
na sua legislação, aquele instituto jurídico. Então, seria esse. A poligamia, vocês sabem, poligamia é um homem casar com várias mulheres, né? Mulher com vários homens é poliandria. Então, poligamia só valeria para os países que adotavam a poligamia na sua legislação. Então, é o primeiro exemplo. Inclusive, gente, teve um caso de um muçulmano que quis reconhecer a poligamia aqui no Brasil. Ele era poligâmico, ele tinha várias esposas, e o STF decidiu que ele ia casado fora do Brasil, num país que reconhecia. O STF disse que não poderia reconhecer a poligamia aqui no Brasil porque feriria a ordem pública. Aliás, a ordem pública que está na LINDB, como limitação à aplicação do direito estrangeiro, acaba quase todas as situações do Brasil, o STF diz que não aplica em virtude da ordem pública. Acaba sendo guarda-chuva, né? Morte civil. Morte civil é o seguinte, não é linchamento, nada disso, não. Morte civil, que hoje, nos principais países que ainda adotam pena de morte, como Estados Unidos e a China, não é mais aplicado. Mas a morte civil seria o seguinte, a pessoa era condenada à pena de morte e, a partir do momento da emissão da sentença, a pessoa já era considerada civilmente morta. Isso significa que a pessoa não poderia dispor dos seus bens, testar, vender, porque a pessoa já, enquanto esperava a execução da sentença, a pessoa já estaria morta. Por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, reparem o seguinte, a pessoa, enquanto está aguardando a execução, que eles chamam no corredor da morte, a pessoa tem os seus direitos, né? A pessoa continua no exercício da sua capacidade jurídica plena. Escravidão, também, escravidão na época dele ainda existia, inclusive na época dele ainda existia em países como Brasil, Estados Unidos e Cuba, né? Isso avinia mais ou menos na metade do século XIX. Estados Unidos, em 1960 e pouco, abole a escravidão, Cuba um pouco antes do Brasil e o Brasil em 1888. Então, a escravidão somente válida nos países que admitiam escravidão. Agora, tinha um país da África que, até o final do século passado, acho que é o último país oficialmente a abolir a escravidão, foi ou nos anos 70 ou nos anos 80 do século passado, ou seja, pouco tempo. Proibição de aquisição de propriedades imobiliárias por judeus. Em vários países da Europa, inclusive em Portugal, durante muito tempo, judeus não poderiam adquirir imóveis, tá? Inclusive, por isso que muitos judeus se dedicavam ao comércio ou profissões liberais. Professor, médico, advogado, o pai de Marcos era, eles não poderiam adquirir imóveis, ser proprietário de terra, por exemplo. Pronto. Em relação ao histórico, basicamente é isso. Vamos agora falar um pouquinho, pessoal, da disciplina de Direito Internacional em si. Várias designações foram utilizadas para denominar a disciplina de Direito Internacional Privado. Direito privado internacional, que aí só muda os elementos, né? Direito privado humano, também foi utilizado. Direito extraterritorial, porque vai naquela ideia, né, de que é um direito que se aplica fora do território. Direito interespacial, que ficou um pouco confuso, porque hoje as pessoas podem confundir com questão de espaço, satélites, foguetes. Direito civil internacional, que é muito limitado, porque direito internacional privado não trabalha só com direito civil, trabalha com direito empresarial, consumidor, trabalho. Conflito de leis, que também eu acho inadequado, porque é só um assunto da disciplina. Inclusive, é um dos pontos, né, conflito de leis no direito internacional privado. A maioria dos doutrinadores, eles defendem a autonomia do direito internacional privado, pois esse ramo do direito possui objeto, institutos, fundamentos e métodos próprios.
Inclusive, tem a faculdades que gostam de colocar direito internacional público e privado juntos, não dá certo. As disciplinas têm perfil diferente. Público tem a ver mais com direito público, que nem vocês viram. Tem coisas mais amplas, e privado é mais essa questão de discussão de aplicação de leis e de sentenças fora do país de origem. Então, o direito internacional privado, gente, ele adota uma pluralidade de métodos, e entre os principais métodos estão os seguintes: o método territorial, que avalia o direito aplicado em determinado território; o método conflitual, que cria princípios para resolver conflitos de leis entre países diferentes; o método material, que analisa a norma de acordo com o assunto ao qual ela trabalha, civil, penal, consumidor. Direito penal também tem aplicação em direito nacional privado, através do reconhecimento de sentença penal, porque pode ocorrer o seguinte: por exemplo, um brasileiro ser julgado na Europa e cumprir a pena aqui no Brasil, se julgado em um país europeu. E a sentença é reconhecida, ele pode cumprir pena aqui. Claro, se a pena exceder o máximo permitido na legislação brasileira, tem que haver uma adaptação, etc. Inclusive, por isso que alguns países não permitem isso. Geralmente, tem que haver um convênio para essa questão do reconhecimento e cumprimento da sentença penal de um país em outro. Que, inclusive, teve um caso que acho que vocês souberam, que foi de um brasileiro que foi condenado à pena de morte por tráfico de drogas na Indonésia. O governo brasileiro pediu para ele cumprir a pena no Brasil, o máximo permitido pela nossa legislação, mas o governo da Indonésia não quis e ele foi executado. Mas é comum, viu? Comum. Você cumprir pena por um crime cometido aqui, reconhece a sentença, adapta a sentença para os nossos parâmetros e reconhece aqui. E cumpre aqui a pena. Imperativo. Imperativo é quando a ordem pública se impõe sobre o interesse privado. Certo? Aí existe a imposição do Estado. Augusto Teixeira de Freitas foi o pioneiro do estudo do direito nacional privado no Brasil do século XIX. Seguidor de Savigny, defendia o domicílio como o principal elemento de conexão. Augusto Teixeira de Freitas é um professor baiano. Inclusive, tem uma cidade da Bahia que tem o nome dele, Teixeira de Freitas. Não é Lauro de Freitas. Lauro de Freitas é uma, perto de Salvador. Teixeira de Freitas é uma cidade do sul da Bahia, em homenagem a esse professor, que também a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, já fui num congresso lá, leva o nome dele. Ele era um grande estudioso do direito internacional privado. Para ele, o domicílio era o elemento de conexão mais importante, como Savigny. E ele é o grande pioneiro do estudo, né, do século XIX. Em 1906, Clóvis Bevilacqua, que era piauiense e foi, como vocês sabem, o autor do Código Civil de 1916, ele publicou no Brasil o livro Princípio de Direito Internacional Privado, no qual defendia a nacionalidade como principal elemento de conexão por ser mais duradoura que o domicílio. Clóvis Bevilacqua, nesse sentido, ele tem uma perspectiva mais próxima aos europeus, que adotam mais a nacionalidade como elemento de conexão do que o próprio domicílio. Acho que Clóvis, deixa eu olhar aqui, só para conferir. Acho que ele era do Piauí mesmo. Não, perdão, Clóvis Bevilacqua não era piauiense. Clóvis Bevilacqua era cearense. Aí eu peço desculpa.
Inclusive, ele foi responsável pela primeira Constituição do Estado do Ceará. Estudou na Universidade Federal de Pernambuco, né? E naquela época era a Faculdade de Direito do Recife. Aliás, a Faculdade de Direito do Recife até existe hoje, só que hoje é ligada ao UFPE. Na época era uma instituição que não existia o UFPE, né? O UFPE só foi criado no século XX, era uma instituição isolada, né? Que foi a mesma faculdade que eu terminei doutorado. Aliás, o que tem gente famosa lá, tem o Roda, Castro Alves, outros e outros e outros. A disciplina de Direito Internacional Privado, ela começou a ser ensinada no Brasil em 1907, perdão, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que na época era chamada Faculdade Nacional de Direito, e que, vocês sabem, que em 1907 a capital do Brasil era do Rio de Janeiro, né? Hoje é da UFRJ. A UFRJ fica na cidade do Rio de Janeiro. Já a Universidade Federal Fluminense, o UFFF, fica em Niterói, que é do outro lado da ponte, né? Pronto, pessoal, terminamos o ponto 1. As referências para esse assunto, eu recomendo o Delon. Para mim, é o autor mais completo dessa disciplina. O Dollinger, nessa parte da primeira unidade, ele é muito bom. E o Mausooli, que cada vez tem melhorado cada vez mais o seu livro, né, nessa área, mas ainda não chega aos pés do de público. O de público dele é excelente, o de privado dele é bom, mas não tem a mesma qualidade do de público. Mas como Delombo tem 80 anos e Mausooli tem 40 e poucos, então Mausooli tem tempo para passar o livro de Delombo em qualidade. Pessoal, terminamos a apresentação do ponto 1. Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu aproveitar para dar aquele reforço. Pronto, Luiz, você quer que eu fale? Tem tempo. Você quer que eu fale de todos novamente ou quer que eu fale de um específico? É que eu vi que o senhor foi conceituando cada um daqueles 4. É somente para eu sintetizar o conceito de cada um deles. Tá, eu volto, até porque a gente está com um tempinho aqui. Sim, pessoal, deixa eu dar um reforço antes de voltar lá. Os exercícios de fixação e o estudo dirigido do ponto 1 e 2, vocês têm que fazer até de hoje a 15 dias, ou seja, vocês têm que fazer até o dia 26. Cada exercício de fixação e cada estudo dirigido desse, se vocês perderem, recebe 2 faltas. E quem tiver, e lembrando, o exercício de fixação, cada um deles vale meio ponto extra, né? E esse meio ponto, às vezes, faz falta na hora de chegar numa prova final. Então, por exemplo, que nem ocorreu semestre passado, eu estava lembrando isso aqui, se o aluno ficar por meio ponto e não fez, ou fez poucos exercícios de fixação, e eu não vou dar, né? O aluno vai para a final porque você, olha, você não fez esses exercícios aqui, se você tivesse feito, e lembrando, exercício de fixação, você não ganha nota pelo acerto, você ganha nota pela mera resposta, tá certo? Então, não deixem de fazer, já pedi aqui a Yolanda aqui, deu um reforço com vocês, né, para que façam dentro desse prazo que a gente está estabelecendo, tá certo? Semana que vem a gente tem aula normal, e aí eu vou deixar para vocês se organizarem os seminários. Os seminários são 8 grupos que vocês vão dividir, pela quantidade de alunos que está matriculado na turma, 4 a 5 alunos de cada grupo, a escolha de vocês. A ordem de inscrição aliás, a ordem dos grupos se dá pela inscrição de vocês. Quem se inscrever primeiro, ganha o direito a primeiro fazer parte daquele grupo. Aí, se organizem, tá? Semana que vem a gente coloca essa postagem. E os seminários vão ser exclusivamente através de gravação de vídeo, igual a gente fez no semestre passado. Vocês gravam um vídeo aí com a média de 10 minutos, de 8 a 12, né? Então, escolham agora, né, as temáticas, e depois a gente vai colocar. Sim, deixa eu voltar aqui para o pedido do Luiz, que é de repassar esses métodos que o direito nacional privado utiliza, né? Então, depois disso, a gente pode encerrar nosso encontro de hoje. Pronto, deixa eu olhar aqui.
Bom, pessoal, como eu estava falando aqui, o direito internacional privado, ele adota uma pluralidade de métodos entre os principais. Territorial, ele avalia o direito aplicado em cada território de cada país. Ele é extremamente importante, inclusive, pronto, outra perspectiva da gente criticar aquelas pessoas que falam que todo direito internacional privado está na LINDB. Se você pegar uma causa, enquanto advogado, enquanto juiz, promotor, que envolva direito internacional privado, você vai ter que pesquisar a legislação aplicada no território em que aquela relação jurídica envolve. Então, se for uma questão de família que envolva Brasil e Estados Unidos, você vai ter que pesquisar a lei vigente no território americano onde ocorreu aquela relação jurídica. Hoje em dia isso é fácil, porque você pode pesquisar até na internet. Antigamente era mais complicado. Você teria que, por exemplo, conseguir uma certidão de um consulado de uma embaixada estrangeira, informando que aquela norma está vigente. Hoje, a maioria dos países do mundo que são mais organizados, e nesse aspecto vocês sabem que, inclusive, o Brasil tem bancos de dados com a sua legislação disponível para consulta. A China, que é mais complicada e que é uma ditadura, ela tem, inclusive, disponível em inglês. Se quiser consultar a legislação chinesa, em inglês está lá. Então, o territorial analisa isso, analisa a norma aplicada em cada território. E é extremamente necessário para aqueles que trabalham com direito internacional privado, porque você vai ter que pesquisar. Conflitual. Em relação ao método conflitual, ele analisa as normas ou os princípios para resolver conflitos entre leis. Por exemplo, se as leis de dois países se dizem competentes, qual é que vai ser aplicado naquele caso? Então, geralmente, aí ele apela para os elementos de conexão, para as teorias de qualificação. Então, aí são os critérios para resolver conflitos entre leis de diversos países. Material, pessoal, ele analisa de acordo com o assunto que é objeto do litígio. Pode ser, por exemplo, direito civil, empresarial, consumidor, tem a ver com a matéria abordada, tá? Então, por isso que é material. Tem a ver com a área temática, vamos dizer assim. Imperativo. Imperativo é quando uma norma de ordem pública impõe um critério único para o direito nacional privado. E também quando ela estabelece restrições para a aplicação do direito estrangeiro. Porque aí é uma questão imperativa. Por exemplo, a norma tributária de um país geralmente não se permite aplicar em outros por questões de ordem pública. Inclusive, é uma das previsões da LINDB, entendeu? Ou de fraude à lei, você querer usar uma legislação mais favorável para fraudar a lei. Aí é uma imposição imperativa do Estado que determina que aquela norma vai ser aplicada naquela circunstância, não se permite outra. Que aí não se dá espaço para a escolha das partes ou para relativização. Pronto, Luiz, deu para pegar? Está com alguma dúvida ainda? Perfeito. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Porque a gente ainda está no tempo aqui, né? Eu não vou dar mais assunto hoje porque a gente já cumpriu o cronograma, né? E eu estou satisfeito. Em relação ao cronograma, semana que vem a gente dá o ponto 2 também. E aí fecha, né? Essa primeira parte da primeira unidade. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Então, gente, se vocês não têm pergunta, eu desejo um bom feriado, espero que vocês descansem, tenham juízo, não vão para cá na corona. A pandemia ainda não acabou. Oi, Reginaldo. Alô? Alô? Reginaldo abriu aqui o áudio. Foi só um erro, foi? Ela pode ter apertado sem querer, professor. Tranquilo. Não, tranquilo, sem problema. Qualquer coisa pode falar
Então, pessoal, descansem nesse carnaval, evitem aglomerações, tenham cuidado, a pandemia não acabou, infelizmente, né? Apesar da gente estar nessa vacinação, ela ainda está num ritmo muito lento, mas ao mesmo tempo eu tenho esperança e fé em estar aqui para ajudar vocês. E agora, como eu disse, eu quero fazer minha parte e quero que cada um de vocês façam a sua, façam os exercícios, não perca exercício, às vezes uma notinha do exercício que você não fez vai fazer falta lá na frente, né? Então façam, ajudem os colegas que precisem, mas dentro de uma razoabilidade, né? Tá certo, gente? Então, bom feriado para vocês, até a próxima semana e tudo de bom. Tchau, tchau.